pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal da EgoLab no YouTube. Hoje eu decidi fazer um vídeo sobre o diagnóstico psicanalítico na clínica lacaniana. Isso porque nos nossos grupos de discussão de casos clínicos sempre há uma dúvida quanto o relato do caso e a estrutura e a hipótese, né, que a gente enquadra aquele caso. A maioria das dúvidas dos alunos é quando um relato parece que o analisando está fora da realidade e parecendo que é uma psicose. Nem sempre o fato de estar fora da realidade é uma psicose. Até mesmo no texto de 1924 do Freud, A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, ele fala que ambas as estruturas estão, em alguma forma, fora da realidade. Então, antes de eu até falar sobre esse texto, que vai ser tema de um próximo vídeo nosso, eu gostaria de falar sobre essa questão da estrutura na clínica lacaniana, a importância para uma condução de um caso clínico de se saber em que estrutura cada paciente se encontra. E diferente do DSM, que é o Manual Diagnóstico, né, e Estatístico de Transtornos Mentais, aqui eu tenho a versão 5, a psicanálise ela é muito mais simples de se diagnosticar. Enquanto essa última versão tem mais ou menos umas 300 doenças catalogadas, a psicanálise se preocupa em dividir as pessoas, vamos dizer assim, em 3 grandes grupos: neurose, psicose e perversão. Cada um desses 3 grupos tem mais 3 tipos clínicos, que eu já vou explicar na sequência para vocês. Mas vocês devem estar se perguntando por que é tão mais simples fazer um diagnóstico na psicanálise. Na verdade, não é mais simples, é que a psicanálise tem uma visão um pouco diferente da psiquiatria, né? O DSM é utilizado muitas vezes pela psiquiatria ou por linhas mais comportamentais da psicologia, e a psicanálise entende que o sujeito está acima desse diagnóstico, né? Não que esse manual talvez não seja importante, não que talvez não possa ser utilizado, mas a psicanálise entende que não é o sujeito que tem que se enquadrar no manual, e sim a pessoa. Ela está acima de qualquer doença. A gente entende que é difícil catalogar 7,9 bilhões de pessoas, que hoje é mais ou menos a população mundial, em 300 doenças, né? Então é mais fácil catalogar em 3 categorias, só que dentre essas 3 categorias, o indivíduo é tão plural, subjetivo, que cada história, cada sujeito é uma história única, é um caso único. Então é por esse viés que a psicanálise trabalha. Mas mesmo entendendo que o indivíduo é um ser único, que cada caso vai ser um caso diferente, cada condução clínica vai ser uma condução diferente, é importante para essas conduções a gente principalmente entender em qual, se trabalhando principalmente a neurose e a psicose, que são as 2 estruturas que mais aparecem na clínica, é importante a gente entender com qual delas nós estamos lidando, porque a condução vai ser diferente dessas estruturas. Então eu vou ler um trechinho do livro do Bruce Fink, Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana. Já indiquei esse livro em outros vídeos, vou deixar o link ali para vocês na descrição. O Bruce Fink, quando ele fala sobre a questão da abordagem lacaniana no diagnóstico, para quem tem o livro, eu estou lendo na página 87. Ele traz assim, ó: no nível mais básico, a teoria lacaniana demonstra que algumas metas e técnicas usadas com os neuróticos são inaplicáveis aos psicóticos. Não só elas são inaplicáveis, como podem até revelar perigosos desencadeamentos a um surto psicótico. Então, o que ele quer dizer? Se eu estou com um paciente que possivelmente tem uma estrutura psicótica e lidar com ele como um neurótico, se ele não tem nenhum surto desencadeado, essa condução pode fazer com que ele desencadeie um surto, né? Mais pra frente eu vou fazendo vídeos falando um pouquinho de cada estrutura, mas basicamente porque a estrutura psicótica, ela vive, né, se trabalhar o real simbólico imaginário do Lacan, o psicótico ele trabalha no imaginário, quer dizer, a certeza, é o real. Então, e a neurose trabalha funciona a partir do simbólico. Então, há uma dúvida, há uns questionamentos da realidade que ele está vendo. Então, se eu colocar o psicótico na dúvida, se eu colocar o psicótico para ressignificar a sua fala, pode ser muito desestruturante. E essa desestrutura que pode abrir um surto psicótico.
E isso é uma outra grande diferença entre a psiquiatria e a psicanálise, porque para a psiquiatria entende-se que é um psicótico a partir de um surto, e para a psicanálise não necessariamente a pessoa precisa estar num surto para ser diagnosticado como uma psicose. A pessoa pode nunca ter desencadeado nenhum surto e ter uma estrutura psicótica. Continuando. Às vezes é necessário um período bastante longo para que se consiga discernir os mecanismos mais básicos da economia psíquica de uma pessoa. Entretanto, situar o paciente em termos preliminares como mais provavelmente neurótico ou psicótico é muito importante. E a própria impossibilidade de o clínico situar um paciente nesse nível deve incliná-lo a agir com cautela nas entrevistas preliminares. Então, o que ele diz? Todo o processo, para situar onde que está os conteúdos latentes, geralmente vão vir conteúdos manifestos, todo o processo ele é muito mais longo, mas é importante para a cautela do processo, nas entrevistas preliminares, o psicanalista se perguntar qual a estrutura que está sendo lidada. Se o analista tem dúvida se é uma neurose ou se é uma psicose, o ideal é que se trabalhe com cautela, o que o Bruce Fink traz. Porque se eu estou achando que é uma neurose e é uma psicose, pode desencadear um surto, como o próprio autor traz aqui no livro. E como eu estava falando, eu não tiro o mérito dos materiais, né, como que auxiliam no diagnóstico, como o DSM-5, mas a gente vê muitas vezes, quando a pessoa recebe um diagnóstico, você é bipolar, você tem TDAH, isso se torna parte da pessoa. Então muitas vezes ela se apresenta e se apresenta também o código da doença que ela tem, né? Então fica muito misturado e a psicanálise entende que isso não deve ser algo tão importante para a pessoa. Independente do que ela tenha, ela é um sujeito. Então todos, em algum momento, vão ter alguma questão, né? Como Freud dizia, no mínimo somos neuróticos. Pode ser que nunca não desencadeamos nenhuma questão neurótica na nossa vida também, né? Podemos considerar normais, vamos dizer, sem nenhum sofrimento. Mas um sofrimento neurótico e um sofrimento psicótico é tão forte quanto. Mas não necessariamente ele precisa dizer quem a gente é. A gente é muito mais, o sujeito é muito mais que isso. E falando sobre isso, eu vi uma cena num filme, que é o filme Por Lugares Incríveis, de 2020, esse filme tem no Netflix. Me chamou a atenção que num momento o protagonista Theodore Finch, acho que era isso, ele está num grupo de apoio e as pessoas acabam se apresentando e sempre se apresentam o nome e a doença mental que a pessoa tem. E o protagonista se apresenta e coloca sem rótulos, né? Eu achei muito interessante essa cena e eu vou colocar ela para vocês verem. Antes de eu terminar esse vídeo, eu só gostaria de apresentar então a forma como Lacan organizou as estruturas e os tipos clínicos. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então, como eu comentei no início do vídeo, as estruturas clínicas estão divididas em neurose, psicose e perversão. E os tipos clínicos da seguinte forma: na neurose a gente tem a histeria, a obsessão e a fobia. Na psicose a gente tem a paranoia, a esquizofrenia e a melancolia. E na perversão a gente tem o fetichismo, o masoquismo e o sadismo. Cada uma dessas estruturas tem um tipo de defesa. Na neurose, a gente tem o recalcamento. Na psicose, a gente tem o que o Lacan chamou de foracusão. E na perversão, a denegação. Mas isso vai ser conteúdo para muitos outros vídeos. E daí você pode estar aí se perguntando, mas Adélia, eu estou começando, como que eu faço para fazer esse diagnóstico, né? A gente sempre diz que a gente faz uma hipótese diagnóstica, nunca um diagnóstico fechado. Principalmente se tratando dos tipos clínicos. A questão da estrutura, sim, é muito importante a gente ter mais clareza do que a gente está tratando, se é uma neurose ou se é uma psicose. E a questão dos tipos clínicos, vamos usar o exemplo da neurose. Saber se eu estou com uma histeria, se eu estou com uma neurose obsessiva, né? Isso daí talvez possa levar um pouco mais de tempo. E não necessariamente as manifestações do paciente podem ser suficientes para a gente diagnosticar. Muitas vezes a gente faz as hipóteses diagnósticas a partir do lugar na transferência que o paciente nos coloca, né? Então na histeria há muito mais
entrega, né, por exemplo, para um processo. Então, o histérico ele tem uma transferência de mais entrega, o obsessivo tem uma transferência um pouco mais, principalmente no início, de dúvida, de achar que o outro não tem o suposto saber. Então, para a gente fazer um diagnóstico correto, depende de um tempo e não necessariamente a pessoa tem um perfil puro do tipo clínico, né? 100% histérico, 100% neurótico obsessivo, 100% fóbico. Geralmente é o sintoma que a pessoa está naquele momento, pode ser um sintoma histérico, um sintoma neurótico obsessivo, um sintoma fóbico. E num outro momento da vida a pessoa apresentar outros tipos de sintomas em outros tipos clínicos, né? O Freud, no texto Análise Terminável e Interminável, ele traz isso, né? Que a análise ela nunca tem um fim, porque a vida está em movimento, mas em cada momento da vida pode ser um gatilho, pode acontecer gatilhos diferentes, onde desencadear sintomas diferentes também. Mas, e daí a pessoa continua com a dúvida, tudo bem, mas e se eu não sei o tipo clínico que o meu paciente tem, como eu devo conduzir? Então, uma das coisas importantes que a gente não pode tirar do nosso radar é que a psicanálise ela trabalha baseada num tripé. Então, eu sempre tenho que atender os casos clínicos, estar em supervisão e fazer a minha análise pessoal e ter uma frequência de estudos da teoria. Então, esse tripé garante uma certa segurança para conduzir cada um dos casos que vão nos aparecer. Mas, Adélia, gostaria de uma dica, de um manual, alguma coisa a mais para a linha psicanalítica? Eu indico para vocês, então, o Diagnóstico Psicanalítico, da Nancy McWilliams. Vamos dizer que ele é estilo um DSM, mas com um olhar muito mais psicanalítico, com uma condução dos casos que vão aparecer mais baseado na teoria psicanalítica. Ela não é lacaniana, então foge um pouco até da questão da condução na clínica lacaniana, mas para quem está começando eu acho bem interessante, porque ela fala um pouquinho das transferências de cada estrutura, que foi o que eu falei agora, ela traz vários casos, né, do borderline, que acaba não se enquadrando nem no espectro neurótico, nem no espectro psicótico, então acaba ajudando para alguns casos também. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui no links na descrição do nosso grupo de supervisão para a lista de espera, para os próximos que vão surgir. Vou deixar a descrição dos livros também. E espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam e o que vocês gostariam que eu trouxesse mais para vocês também. Um abraço, então, e até a próxima!